Muito bem, muito bem. Estamos chegando para o segundo tempo do canal Ligados no Flu, nesta sexta-feira, dia 14 de março de 2025. E a gente já chega com informação, porque o Fluminense finalmente conseguiu inscrever o paraguaio Rubem Lescano na CBF. O nome dele já bidou, já consta aí já no bid da CBF. O Rubem Lescano, que veio do Libertad, o Fluminense vai pagar 6 milhões de dólares pelo jogador que é meio-campista, mas que infelizmente ainda não pode jogar pelo Fluminense, não foi regularizado a tempo para a disputa do Campeonato Carioca, apesar de estar registrado, só vai ficar liberado para estrear no Campeonato Brasileiro. O Fluminense que estreia no Brasileirão dia 29 de março contra o Fortaleza, fora de casa, pessoal. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência, mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. Você que está chegando agora, não conhece o nosso trabalho, não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Somos quase 62 mil inscritos já aqui no canal Ligados no Flu. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Continue com a gente até o final deste vídeo. Não esqueça de deixar o like e também deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. E eu gosto de saber o nome da cidade de onde você nos acompanha. Temos seguidores em todas as partes do Brasil e também no exterior. Estados Unidos, Canadá, Portugal, Japão, enfim, muito torcedor tricolor espalhado pelo planeta, acompanhando o canal Ligados no Flu. O meu muito obrigado pela amizade, né, e pela audiência de todos vocês. Vamos seguir então com o noticiário do Fluminense, gente. Vamos falar agora sobre uma notícia ruim. O Fluminense confirmou a lesão de Gabriel Fuentes, jogador que saiu no último Fla-Flu sentindo uma contusão, e o Fluminense hoje confirmou que ele teve uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda. Em termos médicos, o nome da lesão seria lesão no reto femoral na anterior da coxa esquerda. Esse seria o nome, vamos dizer assim, técnico para essa lesão do Gabriel Fuentes. O Fluminense não informou na nota, gente, qual que é o grau da lesão e nem o tempo de recuperação do jogador. Só que, pelo que eu conversei com algumas pessoas que são da área, o que essas pessoas me disseram foi o seguinte: pela forma como o Fuentes saiu de campo, mancando, e também pelo mecanismo da forma como ele sofreu a lesão, tem chance grande dele ter tido uma lesão de grau 2. Lesão de grau 2. Não estou afirmando que é lesão grau 2 não, tá, gente? Estou dizendo que, baseado no depoimento de algumas pessoas que são da área e que conversaram comigo, pode ser de grau 2. O Fluminense não informou o grau da lesão. Então, né? Se for realmente grau 2, o tempo de recuperação é de aproximadamente 20 dias, se correr tudo bem. Se o jogador corresponder ao tratamento, se a resposta for boa, talvez em 20 dias ele possa voltar e aí ficaria à disposição somente lá pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Essa é a situação se for grau 2. Se for grau 3, aí a coisa complica um pouco mais. E aí o tempo de recuperação é maior, gente. Normalmente, quando é grau 3, esse tipo de lesão pode durar até 3 meses. 3 meses. No entanto, a gente está falando de um atleta jovem, né, que aparentemente se cuida, que vai ter todo um tratamento à disposição intensivo, profissionais da mais alta qualidade que o Fluminense tem. Então, se tudo correr bem, se o Gabriel Fuentes conseguir dar uma resposta boa ao tratamento, né, se for grau 3, pode ser que ele consiga voltar com 45 dias, 45, 50 dias. Tá? Se for grau 3. Vamos torcer para que seja uma lesão mais branda, mais leve e que ele possa voltar o quanto antes. A gente confia no departamento médico do Fluminense, sabe que são profissionais extremamente competentes e vamos torcer para que o Fuentes possa voltar o quanto antes, porque na lateral esquerda a gente só tem hoje o Fuentes e o René. Né? A diretoria, eu acho que ela foi mal no mercado quando trouxe o René. A torcida não queria o René, mas o Fluminense foi lá, né? Contrariou o desejo da torcida e trouxe o René. Então, pode ser que o René seja o titular por algumas rodadas no Campeonato Brasileiro. Domingo, contra o Flamengo, Fuentes
não tem condições de jogar, já tá fora do jogo. Então, vamos torcer pela recuperação dele. E seguindo aqui com o boletim médico do Fluminense, agora para falar sobre Paulo Henrique Ganso. E eu vou trazer a nota que o Fluminense publicou sobre o Ganso, tá? E tá aqui, ó. Já vou até abrir na tela aqui, ó. Pronto, tá aí, gente. O Fluminense informa que foi bem sucedido o procedimento médico que o meia Paulo Henrique Ganso foi submetido nesta sexta-feira. O atleta voltará aos treinos em 7 dias para iniciar sua preparação para o Campeonato Brasileiro. Então, diferentemente do que o Fluminense tinha informado na nota de ontem, porque ontem o Fluminense tinha informado que o Ganso voltaria para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Agora, essa nota está dizendo que ele vai iniciar a preparação para o Campeonato Brasileiro sem dar uma previsão de retorno, tá? Mas diz que ele só voltará a treinar daqui a 7 dias. Muito bem, pessoal. Segundo o GE, tá? Vou até tirar essa tela aqui. Segundo o GE, o Ganso passou por uma ablação. O que é ablação, Rodrigo? Consiste na destruição das células do coração que causam a irregularidade do ritmo cardíaco. Normalmente, não estou falando que é esse o caso, mas normalmente a ablação é feita por meio de cateterismo. Então, é um procedimento que não é invasivo, né? Não é um procedimento muito perigoso, né? Vamos dizer assim. E o Fluminense informou que foi bem sucedido esse procedimento. Ele volta a treinar daqui a 7 dias e a gente torce para que o Ganso fique bem. Em primeiro lugar, fique bem, que ele cuide da saúde dele e fique bem. Quando ele puder voltar, ótimo, a torcida vai receber ele de braços abertos, o grupo de jogadores também. Mas, em primeiro lugar, tá a saúde do Ganso, que ele se recupere, que ele fique bem, que ele fique, né, não tenha mais esse problema, para poder levar uma vida tranquila, normal e possa, claro, voltar às suas atividades no futebol, possa voltar a dar alegria pro torcedor do Fluminense. Então a gente deseja aqui boa sorte nessa recuperação do Ganso, para que ele possa voltar o quanto antes a vestir a camisa tricolor. Beleza, gente? Bom, vamos falar agora de campo bola, né, gente? Estamos só falando, passando boletim médico, falando de problema. Vamos falar agora de campo bola. O Fluminense treinou hoje no CT Carlos Castilho, se preparando para a final de domingo. Amanhã é que o Mano Menezes vai definir a escalação para o Fla-Flu, partida decisiva. O Fluminense tem que ganhar pelo menos por 1 gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Se vencer por 2 gols, o Fluminense será campeão. E o Fluminense tem problemas, né, para a escalação, porque o Freitas foi expulso, o Fuentes está suspenso, o Fluminense ficou de tentar, né, na justiça, no TJD da Federação do Rio, colocar o Freitas em campo no domingo. A informação tinha sido trazida pela Rádio Tupi, hoje de manhã a gente também trouxe aqui no canal Ligados no Flu, não temos nenhuma informação ainda se o Fluminense realmente entrou com algum pedido no TJD, se o Fluminense conseguiu alguma coisa, não temos essa informação ainda. Pode ser que durante a noite aí saia alguma novidade sobre esse assunto. Por enquanto não tenho nenhuma informação sobre esse tema. Mas o Fluminense, então, a princípio, né, sem o Freitas, sem o Fuentes também, 2 jogadores que jogam exatamente pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense. O Fuentes vinha muito bem, 4 assistências no ano, e o Freitas, quando jogava ali pela esquerda, ao lado do Fuentes, também fazia uma boa tabelinha. Ele, o Freitas com o Canóbio, né? Esse trio ali na esquerda estava jogando muito bem. E agora o Fluminense não conta, né, nem com o Freitas e nem com o Fuentes para o jogo de domingo, essa decisão contra o Flamengo. Tendência, gente, é que o René seja mesmo o titular da lateral esquerda. O Mano Menezes poderia fazer algo que ele fez o ano passado, tá? Vocês vão se lembrar daquele jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. Não foi o jogo da Libertadores, o jogo do Campeonato Brasileiro, quando o Mano surpreendeu todo mundo e escalou o Thiago Santos de lateral esquerdo. Se lembram disso? O Thiago Santos ficou mais recuado, como se fosse um terceiro homem da zaga ali, e deu mais liberdade lá pro Guga, na lateral direita. Pode ser, né, que a gente tenha uma repetição disso, porque foi o próprio Mano que fez esse esquema aí no jogo contra o Atlético. Mas a tendência é que seja o René. Vamos ver como que o Mano vai escalar o time ali no setor defensivo. No ataque tem essa dúvida em relação ao Riquelme ou Serna. O Serna não fez um bom jogo, o Riquelme entrou muito bem, acabou, né, protagonizando ali alguns lances de perigo, poderia até realmente
inclusive ter feito a jogada do gol do empate já nos acréscimos, saiu driblando todo mundo, costurando todo mundo, e quase que o Fluminense fez o gol de empate ali no finalzinho. Então a torcida tem pedido nas redes sociais o Riquelme. Mas o Mano Menezes, vocês sabem como é que é, né? O Mano é mais conservador e tal. Acho improvável que ele coloque o Riquelme. Até pelo que ele falou na coletiva depois do Fla-Flu. Ele falou que o Riquelme é um garoto jovem, promissor, que tá começando e tal, que é aquele menino para entrar ali nos minutos finais. Então eu não vejo o Mano Menezes escalando o Riquelme desde o começo contra o Flamengo. Poderia ser uma opção? Poderia. Eu faria isso? Não sei. Mas o Mano Menezes acho que não vai fazer. Acho que o Mano não vai fazer. A verdade é que o Serna não tá bem, né? O Serna fez alguns bons jogos, mas contra o Volta Redonda na semifinal, o segundo jogo, lá em Volta Redonda, ele já não fez um bom jogo. E no meio de semana contra o Flamengo também, para mim o Serna foi um jogador que realmente não acrescentou muito ao ataque do Fluminense. Vamos ver como é que o Mano vai armar esse time. O Fluminense tem ainda amanhã, né, para poder definir a escalação e, quem sabe, surpreender o Felipe Luiz na escalação para o Fla-Flu. É um placar que não é um placar impossível, né? Vencer pelo menos por 1-0 para levar para os pênaltis. Vencer por 2-0 também não é um placar impossível. O Fluminense, ano passado, venceu o Flamengo por 2-0 no Campeonato Brasileiro. Só que uma coisa é você entrar e construir uma vitória por 2-0 naturalmente. Outra coisa é você ter que fazer 2-0 num placar contra um adversário que é qualificado, a gente não pode negar isso. Mas a gente também não pode esquecer que o Fluminense já fez até mais do que isso, né? No Carioca de 2023, na decisão, quando o Fluminense tinha que ganhar de 3 gols de diferença para ser campeão e venceu, né? Ganhou por 4-1. Mas naquele jogo, o Fluminense estava com um time praticamente completo. Tinha o Ganso, tinha o Cano numa fase espetacular, tinha Marcelo, enfim, o Marcelo entrou com a faca nos dentes, né? Tem tudo isso. Hoje o time está bem diferente, mas não é um placar impossível, pelo contrário, é um placar perfeitamente normal. Se o Fluminense vai conseguir ou não, é outra história, mas o Fluminense tem condições sim de reverter essa vantagem do Flamengo e, no mínimo, levar a disputa para os pênaltis. E nos pênaltis a gente tem Fábio, que é um grande goleiro, que é um pegador de pênaltis. E só para fechar o vídeo de hoje, até agora 48 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o Fla-Flu de domingo. Torcida do Fluminense tem reclamado de dificuldades para conseguir comprar os ingressos pela internet. Isso não é incomum não, tá? Vira e mexe nos Fla-Flus, a torcida do Fluminense tem dificuldade para comprar ingresso quando o mando de campo é do Flamengo. Bom, meus amigos, é isso. Obrigado pela presença, pela audiência. Deixa o like aí. Grande abraço. Boa sexta a todos.